Bigodudo, homem dinamite, filósofo do martelo. Sim, estamos aqui para falar do Nietzsche. Muito controverso, muito citado na internet. Quem diria, né? Ele nunca imaginaria que ficaria famoso por uma coisa que ainda nem existia, por uma coisa que provavelmente ele nem iria usar, que ele nem gostaria, que é a internet. Mas assim, a internet ela acaba passando uma impressão às vezes errônea, porque são muitas frases soltas, citações, colocam lá só o rosto dele com o bigodão e tal, e botam uma frase de efeito, etc. E não dá a real noção do que era a vida e a obra dele. Passa-se a impressão assim de que era alguém que de vez em quando tinha uma frase solta de impacto e lançava aquilo para causar, mas não é assim. Muitas das frases que compartilham, tal, etc., são fragmentos contidos dentro de textos muito complexos. E aqui eu vou tentar passar uma ideia geral da vida, obra dele, as influências, rapidamente, né, de uma maneira intuitiva e simplória, para tentar passar a impressão da base que está por trás. Então Nietzsche ele era alemão, né? Ali eu não decoro datas, nascido ali nos anos 1800 e pouco, e filho de uma família religiosa, o pai era pastor protestante, ele iniciou seus estudos acadêmicos em teologia, na faculdade de teologia, fez alguns anos, desistiu e foi fazer filologia. E daí foi ali que ele se formou e tal, com honrarias, e já jovem se tornou professor, ficou alguns anos lecionando, se desestimulou e resolveu migrar de cidades em cidades tal, e passar escrevendo. Ele sofria muito com problemas de saúde e ele gostava muito da Itália, ele ficou muito tempo na Itália porque lá o clima era melhor para ele. E ao longo da sua jornada ele foi fazendo seus manuscritos, tal, desenvolvendo os seus textos e produziu aí uma bibliografia bem vasta, né? Temos livros aí, eu não lembro de cor todos, mas Nascimento da Tragédia, Assim Falou Zaratustra, A Gaia Ciência, Além do Bem e do Mal, Anticristo, Ecce Homo, etc, etc. Então é uma bibliografia vasta, densa, e as suas ideias, os seus conceitos estão contidos aí ao longo dessa bibliografia toda. E é uma bibliografia que não é muito linear. As ideias começam num livro, saltam para outro, elas se emaranham. É inclusive uma das dificuldades de quem estuda Nietzsche, porque você lê só um livro é meio complicado de adquirir entendimento. Mas quando você pega um, junta com outro, pega uma ideia aqui, junta com o que você viu lá atrás, a coxa de retalhos começa a fazer sentido. Como todo filósofo, pensador universal que deixa uma marca profunda na humanidade, não tem como fazer isso sem uma base muito forte. Então, ele tinha referências principalmente nos filósofos gregos, pré-socráticos, no próprio Platão, Aristóteles, tinha uma base muito forte do estoicismo, e ele também conhecia muito do Homero, Ilíada, Odisseia, etc., da tragédia grega. Não só a filosofia, mas como a tragédia grega ele conhecia muito bem também. E falei Platão e Aristóteles, dá a entender que ele se baseou neles, né? Ele conhecia, mas ele era crítico, ele era crítico dos dois. Já com relação aos históricos, Nietzsche já tinha um alinhamento melhor de ideias. E quanto aos pré-socráticos, então nem se fala, ele tinha ali um fundamento bem intenso com eles. Ele também tinha vários fundamentos ali de filósofos mais contemporâneos, como o Kant e o Schopenhauer. No início ele até foi meio que alinhado com o Schopenhauer, mas depois ele acabou rompendo
com as ideias do Schopenhauer e ampliando elas e se tornando um crítico dele. E quanto ao Kant, ele tinha muito do Kant, muitas das ideias do Kant também faziam parte do Nietzsche, mas depois ele acabou se tornando um crítico em algumas direções, indo contra as ideias do Kant, né? Ele também tinha fundamentos muito fortes na literatura, ele cita muito Goethe em suas obras, às vezes ele traduz poemas inteiros, coloca poemas inteiros do Goethe, né, nos seus textos. Ele também gostava muito do Dostoiévski, inclusive tem um depoimento do Nietzsche que Dostoiévski para ele era um dos poucos, era o único psicólogo pelo qual ele tinha admiração. Bem legal isso aí. Ele também tinha raízes muito boas na música, Brahms, etc., e era amigo do Wagner, né, como é muito conhecido, Richard Wagner, mas depois rompeu com Wagner, porque Wagner acabou indo mais para o lado cristão, e Nietzsche se tornou muito crítico do cristianismo. E assim, Nietzsche ele deixou uma herança de muitas ideias profundas. Nenhuma delas foi original dele, iniciou nele. Ele desenvolveu conceitos que já existiam, só que ele deu uma nova roupagem, uma nova forma de tratar e amplificou alguns conceitos. Daí a gente tem vários deles, né? O niilismo, a vontade de potência, a transmutação dos valores, o amor fati, o eterno retorno, etc. Mas esses aí são os principais. Então são fundamentos que até hoje que ele amplificou, aprofundou e até hoje circulam e fazem parte das vertentes filosóficas. E tem muita gente póstuma a ele que se fundamentou nele. Por exemplo, o Foucault, né, na filosofia, literatura, outros autores importantes na literatura, como Hermann Hesse, também foi muito influenciado pelo Nietzsche. Então, assim, ele era um filósofo, digamos assim, profissional, como qualquer outro. Tinha uma base muito forte, desenvolveu uma bibliografia vasta e gerou contribuições originais a partir de uma reinterpretação e aprofundamento de conceitos já presentes na filosofia e na literatura bem anteriores a ele. Então, assim, é um filósofo sério, é um filósofo profundo, com forte influência sobre a cultura ocidental. Muita coisa que ele descrevia acontece nos dias de hoje. Inclusive, ele se dizia que era póstumo, né? Que ele não escrevia para ele escrevia para o devir. E assim, você quer entender um pouquinho mais sobre ele, tente ver autores sérios que falam da vida e obra dele, mas também tentem ver as próprias obras, os próprios livros dele, né? E sugestões de iniciar o estudo seria o próprio Nascimento da Tragédia, que tem muita gente que não gosta, mas eu acho um livro muito bom. Vários dos fundamentos dele estão ali, os primórdios do pensamento dele estão ali. Muita coisa, por exemplo, do Além do Bem e do Mal já está colocado ali. Muita coisa do Anticristo já está colocada ali também. E a Gaia Ciência. Muita gente começa pelo Assim Falou Zaratustra, no entanto, a Gaia Ciência é uma boa recomendação, porque muitas das ideias que aparecem ali no Assim Falou Zaratustra são lançadas primeiro na Gaia Ciência, que é um livro que veio antes. E ele é um livro por aforismos, né? Então não é aquela leitura extensa como é o Nascimento da Tragédia, que é um encadeamento contínuo de ideias, mas sim uma leitura por tópicos, né? Uma coxa de retalhos que vai se fechando. Então, o que eu teria para falar no momento é isso, né? Eu pretendo fazer outros vídeos falando mais detalhadamente das obras dele, mais detalhadamente sobre os conceitos,
e faça o basicão do YouTube, né? Se gostou do vídeo, compartilha. Se tem interesse, se inscreva no canal, marca o sininho, dá like, etc e tal. E muito obrigado, espero que tenham gostado.